da revelação são os evangelhos, os escritos sobre a vida de Jesus. Os 4 evangelistas nos contam detalhes da vida de Jesus. Neste domingo, nós ouvimos Jesus Cristo dizer a Tomé: Tu acreditastes, Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que acreditaram sem terem visto. É um elogio que o próprio Cristo faz para todos aqueles que procuram conhecer bem a sua vida, pedir a Ele que aumente a nossa fé, para que possamos viver a sua vida. Sempre que nós lemos os Evangelhos com carinho, com atenção, nós podemos ir crescendo na amizade com Jesus. Ao visualizar, contemplar a vida do Senhor, sempre nos surpreenderemos com novas descobertas que nos enriquecem como seres humanos. Jesus, homem perfeito, através das suas palavras, das suas reações, dos seus gestos, nos ensina como todo cristão deve se comportar no meio da sociedade em que vive. É verdade que, às vezes, a leitura do Evangelho não nos deixa marca nenhuma, mas aí entra a virtude da constância. Se formos constantes nessa leitura, veremos que com o tempo, nos nossos lábios, nos nossos pensamentos, aparecerão as palavras de Cristo, as suas reações, os seus gestos, que podem iluminar as situações normais ou menos normais da nossa própria vida. Trata-se de que respiremos com o Evangelho. Não é uma expressão que se pode dizer assim, tranquilamente, para qualquer pessoa. Mas para aquelas pessoas que querem seguir a Jesus, esta expressão é muito rica. É original, mas traz junto com ela uma mensagem. O Evangelho nos dá oxigênio para a vida. O Evangelho nos faz viver. Por isso, vamos procurar ter fé na leitura do Evangelho. Sempre quando nós compramos o Evangelho ou vemos as observações que falam sobre o Evangelho, antes de lê-lo, sempre há algumas instruções que nos ajudam muito. Por exemplo, esta: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. São palavras da carta de São Paulo a Tito. Cristo é a verdade. Por isso, a Igreja dispôs amorosamente que tudo quanto tinha sido revelado para a nossa salvação permanecesse muito bem guardado e fosse transmitido a todas as gerações. Algumas destas verdades foram transmitidas por via oral, a tradição apostólica, e outras por escrito, a Sagrada Escritura. Então vamos ter fé e procurar esse oxigênio para a nossa vida nas palavras de Cristo. Respiremos com o Evangelho. Santo Ambrósio dizia umas palavras muito significativas, muito tocantes, a respeito do conhecimento de Cristo. Ele diz assim: apanha a água de Cristo, enche, pois, o íntimo do teu espírito com esta água,
para que a terra da tua alma seja regada e fica repleto. Uma vez repleto, poderás regar os outros. É uma imagem muito sugestiva e nos faz refletir. Nós precisamos aguar, nós precisamos dar à nossa alma, que é uma terra, a intimidade da vida de Cristo. Nós precisamos permitir que Cristo nos alcance com as suas palavras, com os seus gestos. Nós precisamos permitir que Ele leve a nossa vida pela sua mão. Deixa Cristo pegar a tua mão e levar por caminhos que te levarão à santidade, à felicidade. Nós precisamos permitir que Jesus realmente tome posse da nossa vida, dos nossos pensamentos, que os nossos desejos estejam sintonizados com os dele. E será realidade na nossa vida aquilo que dizia o apóstolo São Paulo. Se vivemos para o Senhor. Se morremos para o Senhor. Pouco a pouco, valorizando esta reflexão, chegará um dia em que o desejo de imitar a Cristo será uma grande aspiração no nosso coração. O que precisamos é ter fé e continuar nesse caminho do conhecimento de Cristo, da identificação com Cristo. Nós estamos no tempo da Páscoa. E no tempo da Páscoa, nós temos assim uma intenção muito pessoal. Cada um de nós tem que procurar pedir a Nosso Senhor todos os dias um aumento da nossa fé, para percebermos que Jesus não está longe onde brilham as estrelas. Jesus está caminhando ao nosso lado na nossa vida cotidiana. E Ele quer estar ao nosso lado para que nós percebamos o autêntico sentido e valor da nossa vida. Se nós perseverarmos neste pedido, algo maravilhoso acontecerá na nossa vida. Isso talvez não demorará muito tempo, depende da fé que temos nele. Os santos diziam de uma maneira assim muito clara que eles viam a Cristo nos demais. Eu penso que essa expressão você já deve ter ouvido do padre da tua paróquia, na tua igreja. Ver a Cristo nos demais. Se nós determos um pouco no que é a campanha da fraternidade deste ano, nós só conseguiremos vivê-la de fato e na prática se vemos Cristo nos demais. E temos que ter esse desejo espiritual muito sadio e pedir a Deus que eu veja Cristo nas pessoas da minha família, que eu veja Cristo numa pessoa que me pede um favor, que eu veja Cristo num amigo em que eu quero ajudá-lo, que eu faça um telefonema a alguma pessoa que talvez pelas circunstâncias atuais está um pouco sozinhas
porque vemos Cristo nela e queremos ajudá-la. E acudiremos às necessidades dos demais com um desejo muito concreto. Queremos que os nossos amigos sejam igualmente amigos de Cristo. É o que se chama o apostolado da amizade. Aquilo que verdadeiramente temos no nosso coração de bom, de valioso, nós queremos transmitir aos demais, sem nada em troca, sem nenhum pedido em troca, sem nenhuma condição. É próprio da amizade, como dizíamos na primeira meditação. Chegará um momento na nossa vida, se somos assim, constantes no desejo de conhecer a Nosso Senhor, que Ele será o primeiro amigo. E todas as pessoas que convivem conosco, nossos familiares, nossos amigos da faculdade, da escola, nossos companheiros de trabalho, até pessoas que se relacionam conosco, como podem ser os fornecedores, ou os clientes, os vizinhos, enfim, as pessoas que se relacionam conosco, qualquer pessoa com que convivemos, será para nós um motivo de amor, de querer de algum jeito levar a Cristo a elas. Aqueles amigos que nós queremos bem, aqueles que convivemos e ajudamos, desejamos que sejam amigos de Cristo. Se por acaso o amigo recusa este convite, a amizade permanece. Porque o amigo é querido por si mesmo, como dizíamos. Mas se aceita o convite, então a amizade vai se fortalecer, porque ambos são amigos de Cristo. Eu queria te trazer aqui umas palavras do Papa Bento XVI, que são muito bonitas e que seguem este segundo aspecto da nossa reflexão. Nós queremos que os nossos amigos sejam amigos de Cristo. Ele diz assim: quem descobriu a Cristo não pode deixar de levar os demais até Ele. Uma vez que não é possível guardar para si uma grande alegria sem comunicar. É uma reação natural que todos nós temos. Quando temos uma alegria, quando vemos que temos uma alegria que enche o nosso coração, é difícil segurá-la. Nós vamos transmitindo para os nossos familiares, para os nossos amigos. Quem descobriu a Cristo tem que também ter esta mesma atitude. Continua o Papa: esta é a tarefa a que o chama o Senhor. Este é o apostolado da amizade, que São José Maria descreve como amizade pessoal, sacrificada, sincera, de tu a tu, de coração a coração. Todo cristão está convidado a ser amigos de Deus. E com a sua graça, atrair para ele seus próprios amigos. O amor apostólico converte-se deste modo em uma autêntica paixão que se expressa comunicando aos demais a felicidade que se encontra em Jesus. Nós, na obra, aprendemos de São José Maria este apostolado de amizade. Um apostolado de amizade e de confidência. É um apostolado de entrega aos demais. É um apostolado em que tem um objetivo,
que os nossos amigos sejam amigos de Cristo, respeitando a sua liberdade, respeitando a sua maneira de ser e de pensar. Nós propomos a esses nossos amigos que entendam, né, aquela tese que dizíamos ao princípio, que a amizade com Cristo é o maior valor que nós temos na vida, comparado a outros valores que também são valores que nos atraem. Mas percebemos que com essa leitura do Evangelho, com essa reflexão sobre as atitudes de Cristo, nós mesmos nos enriquecemos humanamente. Sabemos tratar as pessoas, sabemos calar quando é necessário, sabemos respeitar os demais, sabemos ajudá-los, independente do que eles possam depois fazer para nós. O amor de Cristo entrou dentro do nosso coração e nós aprendemos que é uma verdadeira amizade. É a doação, sem querer nada para si próprio. Então nós temos aí umas palavras do Papa muito significativas. A amizade com os demais será mais profunda quando nós temos um amigo comum. Esse amigo comum é o próprio Cristo. Então, uma das manifestações desse apostolado da amizade e da confidência é comentar como estamos vivendo. É muito frequente no trato entre as pessoas essa expressão: como é que você está? E a partir dessa expressão nós podemos ir abrindo o nosso coração e mostrando como que estamos vivendo a nossa vida. Talvez lhe digamos: olha, sabe o que acontece? Eu percebi que eu estou assim mais sensível a uma série de coisas que antes não estava assim tão atento. Atualmente, né, talvez estejamos percebendo, né, todo mundo percebe isso, como tantas coisas fogem do nosso controle, né, e que não podemos confiar só nas nossas forças para alcançar o que nós propusemos. Nós temos que ser assim mais prudentes. Então podemos começar a ficar desanimados com essa espécie de, vamos dizer assim, prisão. Uma pessoa que trata a Cristo, aquela que tem fé em Jesus ressuscitado, aquele que vai descobrindo como é que Jesus atua nos diversos momentos. Quando estamos ao lado de uma pessoa que está um pouco desanimada com a vida, então vamos ajudá-las. Se nós convivemos com Cristo, nós podemos adquirir este modo tranquilo, esse modo respeituoso com que Cristo falava com as pessoas. E assim vamos penetrando na alma desse nosso amigo, porque sabemos, nós temos a ciência das almas, nós sabemos como é que podemos entrar na vida de uma pessoa. Jesus nos ensinou. E concretamente, né, nesses momentos atuais de sofrimento em todo o mundo, devido à pandemia, nós temos que olhar a Jesus crucificado. O Papa dizia naquela alocução que fez no dia 27 de março, naquela praça de São Pedro totalmente vazia, que nós devemos ver em Cristo a âncora de salvação que impede o naufrágio. A âncora de salvação.
aquela que nos ajuda a não perder o rumo da nossa vida e a não se deixar levar pelos desânimos. Falaremos de Cristo, falaremos que Jesus, com as suas palavras, ilumina também o sentido do sofrimento. E, inclusive, nos faz descobrir que, com a sua ajuda, com a sua graça, não podemos perder a alegria a nossa vida através do Evangelho, e o Evangelho nos dará muitas ideias para ajudar os nossos amigos a não perderem o ânimo, a alegria, a vitalidade diante das dificuldades da vida. Vamos terminar. Nesse tempo da Páscoa, nós temos que pedir também a Nossa Senhora que nos ensine a guardar e a refletir em nosso coração, como ela, tudo o que ela recebeu de Jesus, para que nós caminhemos e ajudemos os outros também a caminhar, cada um onde Deus o chama, por caminhos de contemplação. Ao contemplar a vida de Jesus, nós descobrimos a nossa própria vida e a resposta das nossas atitudes, das nossas palavras, estão aí, no Evangelho. Se o meditamos com frequência. O tempo da Páscoa é um tempo de alegria, e a alegria está nesse encontro com Jesus. Procuremos cada dia esse encontro para termos esta certeza que estamos caminhando de uma maneira correta, alegres para aquilo que Deus nos espera ou nos promete, que é o próprio céu. Dou graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me colocaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os lembrar. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus. Ser cristão é ser discípulo e seguidor de Cristo. Deixo que Cristo seja em mim o que ele deve ser, o caminho, a verdade e a vida? Leio e medito constantemente o Evangelho e os outros livros do Novo Testamento? Já li alguma vida de Cristo que exponha com clareza os fatos e as circunstâncias dos personagens e da época em que Jesus andou pelos caminhos do mundo? Estou convencido de que ignorar a Bíblia é ignorar a Cristo. Valorizo a realidade de que Cristo, Deus que se fez homem e vive agora, é o meu Salvador? Compreendo o que significa que Cristo tenha dado a vida por mim? Já experimentei a realidade maravilhosa de que aquele que conhece a vida e os ensinamentos de Cristo e medita neles, acaba percebendo como é o amor de Cristo por nós e como deve ser o nosso amor por Ele? Converso com Jesus Cristo vivo e presente na alma em graça e, sobretudo, presente na Eucaristia.
Faço visitas ao Santíssimo Sacramento, aproveitando alguns momentos em que passo perto de uma igreja ou de uma capela. Mantenho nessas visitas uma conversa íntima com Cristo. Quando posso, aproveito para fazer meus tempos de oração diante do Santíssimo Sacramento. Procuro que os meus amigos conheçam a Cristo, falo a eles do Evangelho, convido-os a palestras em que se deem a conhecer os exemplos e ensinamentos de Cristo. Ato de contrição.